Existem empresas que nasceram para servir ao lucro, com uma vocação inquestionável para a maximização dos retornos aos seus acionistas. Outras com propósitos mais grandiosos, para servir a um país, catalisando o desenvolvimento e a soberania nacional. E há aquelas pouquíssimas de fato, que não apenas serviram a ambos, mas moldaram o destino de milhões, transformando crises em conquistas e o próprio chão em história viva. Elas se tornaram pilares tão intrínsecos à nação que sua trajetória se confunde com a identidade do país. Das entranhas mais profundas da Terra, onde jazem tesouros geológicos de valor inestimável, ao coração vibrante do mercado financeiro global. A jornada de uma gigante que se espelha na própria saga do Brasil. Uma história de minério e poder, de riquezas colossais e cicatrizes profundas, onde cada grama extraída não é apenas matéria-prima, mas um elemento que ressoa nas veias da nossa economia, impulsionando e, por vezes, desafiando seu ritmo. Essa é a trajetória da Vale, a alma de ferro de um país em constante construção, uma identidade que reflete as grandezas e as complexidades da alma brasileira. Prepare-se para mergulhar nos segredos de uma empresa que não apenas move o mercado, influenciando o preço de commodities globais e a dinâmica da bolsa de valores, mas que muitas vezes move o Brasil inteiro, do trabalhador da mina ao investidor global. Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Tubiaré, o seu guia para desvendar as grandes narrativas do mercado. Já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, fortalecendo a nossa comunidade de investidores e curiosos pelo mundo das finanças. E lembre-se, a plataforma Tubiaré Investimentos já está no ar em fase beta, uma ferramenta desenvolvida para você com funcionalidades e conteúdos que impulsionarão suas operações no mercado. O ano é 1942. O mundo está em chamas, mergulhado na mais devastadora e transformadora de todas as guerras que a humanidade já presenciou. Enquanto tanques avançam implacavelmente na Europa, redefinindo fronteiras e destinos, e batalhas navais titânicas remodelam o controle dos oceanos, o Brasil, liderado por Getúlio Vargas, vive um paradoxo angustiante e ao mesmo tempo promissor. Anseia por uma industrialização robusta, capaz de alçar o país a um novo patamar global, mas ainda carrega o fardo pesado e limitante de uma colônia exportadora de matéria-prima. O aço, espinha dorsal da infraestrutura moderna, de pontes monumentais a armamentos que decidiam o curso da guerra, era o ouro negro daquela época, o metal que moldava o poderio de uma nação. E o aço, por sua vez, precisava de seu insumo vital e insubstituível, o minério de ferro. A dependência de nações estrangeiras para a extração e beneficiamento desses recursos estratégicos era um entrave inaceitável para a visão de Vargas. A região de Itabira, no coração pulsante de Minas Gerais, guardava um segredo valioso, quase lendário. Uma das maiores e mais puras reservas de minério de ferro do planeta. Conhecidas desde o século XVIII, essas jazidas, ricas em hematita de alto teor, eram cobiçadas globalmente. Mas, por décadas a fio, essa riqueza incalculável foi explorada primordialmente por interesses estrangeiros. Essa exploração perpetuava um ciclo vicioso de dependência e subdesenvolvimento, onde o Brasil exportava riqueza bruta e importava o produto final a custos elevados. Vargas, um líder com visão de estadista e pragmatismo notável, já havia dado um passo gigantesco ao criar a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, em Volta Redonda para garantir a autossuficiência do país na produção de aço. Agora ele sabia com clareza. Controlar as minas estratégicas, as fontes primárias desse minério, era tão crucial para a soberania nacional quanto controlar o petróleo que movia o maquinário bélico e industrial do mundo. A nacionalização era um imperativo estratégico. E foi nesse cenário de urgência global ditada pela Segunda Guerra Mundial e de uma ambição nacional ardente por autonomia e desenvolvimento que, em 1º de junho de 1942, nascia a Companhia Vale do Rio Doce. Sua criação não era meramente a fundação de mais uma empresa, era a materialização de um pilar fundamental para o futuro do Brasil, uma declaração inequívoca de soberania sobre as riquezas minerais brasileiras, que até então haviam sido exploradas por estrangeiros. Havia um contexto geopolítico complexo. Um acordo diplomático e estratégico entre Brasil e Estados Unidos, parte do lendário Acordo de Washington,
selava esse destino. O Brasil forneceria matéria-prima vital para os aliados, que necessitavam desesperadamente de minério para a produção de aço para seus armamentos e infraestrutura de guerra. Em troca, o Brasil receberia apoio financeiro, tecnológico e militar, além de equipamentos essenciais para o desenvolvimento de suas indústrias de base, incluindo a própria Vale e a CSN. Esse acordo garantiu que o minério de ferro brasileiro alimentasse não só as recém-criadas siderúrgicas nacionais, mas também o esforço de guerra global contra as potências do eixo. A Companhia Vale do Rio Doce, embora com capital misto, sendo 50% do governo e 50% privado, operava sob o firme e estratégico controle do governo. Era um símbolo potente, um testamento irrefutável de que o Brasil estava pronto para assumir as rédeas de seu próprio desenvolvimento econômico e industrial, deixando para trás o estigma de mera fazenda global. Mas, como todo nascimento grandioso e ambicioso, existiam diversos desafios. A infraestrutura brasileira era lamentavelmente precária. Estradas de ferro mal existiam ou eram obsoletas, os portos, como o de Vitória, eram acanhados e incapazes de lidar com grandes volumes. E o mercado mundial, ainda em convalescença e volatilidade pós-guerra, era imprevisível. Mesmo assim, com uma resiliência tipicamente brasileira e uma determinação que beirava o heroísmo, a companhia iniciou suas operações em Itabira, assumindo as minas de Itabira Iron Ore Company, após o intrincado processo de nacionalização e compensação. O primeiro grande empreendimento, e talvez o mais fundamental, não foi a extração, mas sim a reestruturação e modernização da estrada de ferro Vitória em Minas, e a expansão e otimização do Porto do Tubarão, em Vitória. Essas não eram meras construções de engenharia, seriam as artérias vitais, as veias de aço, que escoariam a produção massiva de minério, conectando o coração produtor de Minas Gerais aos pontos do Atlântico e dali ao mundo. A IFVM, um projeto ambicioso iniciado no final do século XIX, seria completamente revitalizada e estendida para suportar cargas cada vez maiores. O porto de Tubarão seria transformado em um complexo portuário de classe mundial. Esse era o prenúncio de uma era de prosperidade e protagonismo. O Brasil começava a escrever sua própria história de forma autônoma, uma história forjada em ferro e no suor de sua gente. A Vale, nascida sob o signo tempestuoso da guerra e com uma missão de abastecimento estratégico, rapidamente se adaptou ao cenário de reconstrução e crescimento do pós-guerra. Seus primeiros contratos estratégicos, firmados principalmente com os Estados Unidos e em seguida com as emergentes economias europeias e o Japão, não apenas garantiram o abastecimento de ferro para um mundo em reconstrução e faminto por infraestrutura, mas também asseguraram um apoio financeiro e tecnológico crucial para a jovem e ambiciosa empresa brasileira. Era um escambo de recursos naturais por modernidade e capacidade produtiva, uma base sólida e indispensável para o que viria a ser a maior mineradora de ferro do mundo. Essa fase inicial foi fundamental para a aquisição de expertise e tecnologia que o Brasil ainda não dominava plenamente na mineração e logística em larga escala. Mas não basta ter minério em abundância sob a terra. É preciso tirá-lo de forma eficiente e segura, beneficiá-lo e, crucialmente, levá-lo ao mundo. E foi essa visão logística integrada que impulsionou os primeiros e mais pesados investimentos da Vale. A EFVM não era apenas um meio de transporte para o minério, era uma revolução logística e social. Com centenas de quilômetros em extensão, cortando paisagens montanhosas e vales, ela se tornou uma das ferrovias de carga mais eficientes do mundo. E também uma artéria social transportando passageiros e impulsionando o desenvolvimento regional. E o Porto de Tubarão, em Vitória, Espírito Santo, não demoraria a se tornar um dos maiores e mais avançados terminais de exportação de minério do mundo, um gigante de concreto, aço e tecnologia de frente para o Atlântico, capaz de carregar navios de grande porte, os chamados Vale-Maxis, que surgiram décadas depois. Esses projetos, forjados em décadas de suor, engenharia inovadora e planejamento de longo prazo, se tornariam a espinha dorsal de vantagem competitiva da Vale, um modelo de integração vertical que poucos concorrentes conseguiram replicar.
A ambição da Vale não ficou restrita às montanhas já exploradas de Minas Gerais. Na década de 50, a audácia da companhia, impulsionada pela busca de novas fronteiras minerais, a levou à vastidão da Amazônia, em 1967, na Serra dos Carajás, no Pará. Uma equipe de geólogos fez uma descoberta que mudaria a história da mineração global: um tesouro geológico, uma das maiores e mais ricas reservas de ferro do planeta. Com minério de altíssimo teor, que dispensava grande parte do beneficiamento, era uma jazida de tal magnitude que parecia ter sido esculpida pelos próprios deuses, um presente da natureza. A exploração de Carajás, no entanto, só se tornaria viável décadas depois, com a construção da estrada de ferro Carajás e do terminal de Ponta da Madeira em São Luís. Paralelamente, nos anos 60, a empresa diversificou sua atuação, expandindo-se para projetos de manganês na Serra do Navio, no Amapá, por meio da indústria e comércio de minérios, e continuando a tecer sua malha ferroviária e portuária para dar vazão a um crescimento que se mostrava imparável. A Vale, a essa altura, já não era apenas uma mineradora, mas uma operadora logística de classe mundial. Ao final dos anos 70, a Companhia Vale do Rio Doce já não era uma promessa ou uma empresa em consolidação. Era uma realidade incontestável. Um titã reconhecido globalmente como uma das maiores exportadoras de minério de ferro. Sua integração estratégica, que abrangia mina, ferrovia e porto, criava uma sinergia quase perfeita, otimizando fluxos, reduzindo custos operacionais de forma significativa e maximizando a eficiência em todas as etapas de cadeia de valor. Era uma máquina logística e produtiva bem azeitada, impulsionada por um apoio estatal consistente, uma disciplina operacional rigorosa herdada de sua fase estatal e uma visão de longo prazo que pavimentava o caminho para saltos ainda mais ousados e estratégicos no cenário internacional. A Vale, como empresa estatal, representava o braço forte do Estado brasileiro no setor mineral, consolidando seu lugar no tabuleiro global da economia. Um jogo de xadrez onde o Brasil começava a ter uma peça de peso e influência indiscutível. Sua reputação de confiabilidade e qualidade já era um diferencial no mercado. A década de 80 trouxe consigo ventos turbulentos e desafios econômicos sem precedentes para o Brasil. A hiperinflação descontrolada, que por muitas vezes atingia percentuais estratosféricos ao mês, e a profunda crise da dívida externa estrangulavam a economia brasileira, gerando incerteza e instabilidade. Nenhuma empresa, nem mesmo a robusta estatal Vale, estava imune a esse cenário macroeconômico adverso. Foi um período de reinvenção forçada e de aprendizado doloroso. A companhia precisou se tornar mais eficiente em todos os seus processos, cortar custos de forma drástica, diversificar seus produtos para mitigar riscos e, crucialmente, buscar novos mercados consumidores, principalmente na Ásia. A Vale investiu massivamente em sua logística integrada, modernizando portos, expandindo ferrovias e aprimorando terminais, não apenas para aumentar a capacidade, mas para reduzir o custo por tonelada transportada. Tornando-se uma referência mundial em eficiência operacional e logística, era a Vale se preparando, talvez sem saber, a extensão das mudanças que viriam, para um novo e radical capítulo em sua história: a privatização. A virada da década de 90 trouxe uma nova onda política e econômica ao Brasil e ao mundo. Com a abertura econômica promovida pelo governo Collor e a ascensão do neoliberalismo como doutrina dominante sob o governo Fernando Henrique Cardoso, iniciou-se um amplo programa de privatizações, visando reduzir o tamanho do Estado e atrair investimentos privados. O debate sobre a desestatização da Vale, a joia da coroa do patrimônio brasileiro, era intenso e polarizado, dividindo profundamente o país. Para alguns economistas e formuladores de políticas, era um passo inevitável e modernizador rumo à eficiência, a desburocratização e a atração de capital necessário para investimentos. Para outros, representava a entrega irresponsável de um patrimônio estratégico insubstituível, a venda do Tesouro Nacional a preço de banana, gerando protestos fervorosos e acaloradas discussões no Congresso e na sociedade civil. Em maio de 1997, a decisão final foi tomada,
Após um intenso e controverso leilão na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que durou horas e foi acompanhado com tensão por todo o país, a Vale foi privatizada. Deu o último lance no valor de R$ 32 a ação. A Vale foi então vendida por 30 bilhões 337 milhões 977 mil e 744 reais, com ágio de 19,98%. Vendida a um consórcio privado liderado pela Companhia Siderúrgica Nacional, um dos seus principais clientes, e por investidores estrangeiros como a Valepar. A operação, que envolveu um montante de mais de 3 bilhões, foi envolta em polêmica sobre o valor considerado baixo por muitos críticos, que argumentavam que a empresa valia muito mais. Essa transação, para o bem ou para o mal, mudaria para sempre o destino da empresa e o seu modus operandi. O modelo de gestão, antes focado em desenvolvimento nacional, agora seria guiado pela maximização de valor para os acionistas. Sob controle privado, a Vale passou por um choque de gestão radical. Custos foram cortados a ferro e fogo, muitas vezes com demissões e reestruturação interna. Metas de produtividade foram elevadas a patamares agressivos, e o foco em rentabilidade e otimização de lucros tornou-se a prioridade absoluta. Essa nova mentalidade de gestão e o acesso a capital privado permitiram que a companhia competisse de igual para igual com gigantes globais do setor, como a australiana BHP e a anglo-australiana Rio Tinto, que já operavam sob a lógica de mercado. A privatização, para o bem ou para o mal, transformou a Vale em uma estatal robusta em uma máquina de lucros eficiente, pronta para dominar o mercado global de commodities. A partir dos anos 2000, impulsionada por uma gestão ágil e acesso a capital, a Vale iniciou uma agressiva estratégia de aquisições de projetos de expansão no exterior. E em 2006, realizou sua maior aquisição, a compra da Inco, a maior produtora de níquel do mundo, com sede no Canadá por cerca de 19 bilhões de dólares, tornando-se uma das maiores produtoras globais desse metal estratégico. Além disso, investiu em minas de carvão em Moçambique, cobre no Chile, fertilizantes no Brasil e uma vasta rede logística em diversos continentes. Os contratos de longo prazo com a China, então uma nação faminta por matéria-prima para sua explosão industrial e urbanização sem precedentes, consolidaram a Vale como o principal fornecedor de minério de ferro para o maior comprador do mundo. A empresa se globalizava e diversificava seu portfólio de minerais. O boom das commodities, impulsionado pelo crescimento vertiginoso na China e a demanda por urbanização e infraestrutura global, fez disparar os preços de ferro, níquel e cobre. A Vale surfou nessa onda de forma espetacular, registrando lucros históricos e, em poucos anos, tornando-se a maior mineradora do planeta em valor de mercado, superando até mesmo as concorrentes mais antigas. Essa era a sua verdadeira era de ouro, um período de expansão, internacionalização e consolidação global sem precedentes, que parecia não ter fim. O Brasil, através da Vale, tornava-se um player mineral de influência inquestionável no cenário econômico mundial. Mas o sucesso financeiro espetacular e a busca incessante por crescimento e lucratividade a qualquer custo escondiam uma vulnerabilidade crescente e perigosa. A pressão por produção muitas vezes vinha acompanhada de riscos negligenciados em segurança, meio ambiente e relacionamento com comunidades. E a conta chegou, de forma brutal e irreparável. Em 2015, o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, operada pela Samarco, uma parceira comercial da Vale, e da BHP Billiton, provocou um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil. Uma tsunami de lama tóxica que engoliu vidas, comunidades inteiras como o Bento Rodrigues, em um ecossistema fluvial complexo ao longo do Rio Doce até o Atlântico. E 4 anos depois, em 2019, a tragédia de Brumadinho, também em Minas Gerais, chocou o mundo com uma força ainda maior e mais letal. A barragem B1 se rompeu, ceifando centenas de vidas de trabalhadores e moradores, dilacerando famílias e causando impactos ambientais profundos e duradouros que redefiniram, de forma trágica, a relação da empresa com a sociedade. Esses eventos catastróficos expuseram falhas graves e sistêmicas na fiscalização, na governança corporativa e na gestão de risco da Vale, especialmente no que tange à segurança de barragens. E a consequência foi devastadora. Bilhões de reais em indenizações, multas pesadas e acordos judiciais complexos que se estendem por anos.
O preço das ações despencou, a reputação da marca foi maculada e a confiança de investidores, especialmente os que consideravam o ESG, foi abalada em níveis sem precedentes. A gigante de ferro, antes inabalável sinônimo de poderio brasileiro, estava de joelhos, confrontada com a face mais sombria de sua operação. Era hora de uma reinvenção forçada e dolorosa, não apenas nos processos, mas na sua própria cultura corporativa. A Vale, a alma de ferro do Brasil, precisava olhar para dentro e decidir se seria definida apenas por suas conquistas financeiras ou, de agora em diante, por suas cicatrizes e pela capacidade de aprender e se transformar. O caminho para a reconstrução seria longo, doloroso e exigiria mais do que apenas aço e minério. Exigiria humanidade, ética e uma profunda mudança de paradigma. As tragédias de Mariana e Brumadinho, por mais dolorosas que tenham sido, marcaram o início de uma nova era para a Vale. Uma era de transformação, onde a sustentabilidade e a responsabilidade deixaram de ser meros departamentos para se tornarem pilares da estratégia. A companhia respondeu com mudanças profundas na estrutura de governança, reforço da segurança de barragens e programas ambiciosos de reparação social e ambiental. Esse processo de reestruturação ainda está em curso, exigindo transparência e investimentos pesados. Mas ao mesmo tempo em que redefinia seus valores, a Vale nunca perdeu sua importância estratégica no tabuleiro financeiro brasileiro. A Vale SA, listada sob o ticker Vale 3, não é apenas mais uma ação na bolsa. Ela é um pilar estrutural do mercado brasileiro. Quem opera o mini índice ou acompanha o Bovespa sabe. Qualquer oscilação relevante na Vale repercute imediatamente nos contratos futuros. A participação da Vale no Ibovespa historicamente varia entre 10% e 15%, tornando-a uma força quase hegemônica dentro do índice. Sua liquidez diária é uma das maiores da B3, com volumes médios bilionários, essencial para os grandes players institucionais e para traders que buscam movimentos rápidos. Para quem opera mini índice, entender a Vale é quase obrigatório. A volatilidade do papel é rapidamente refletida no mini índice, especialmente em horários de divulgação, de produção ou balanços. Mas o que move essa gigante na B3? Em primeiro lugar, o preço internacional do minério de ferro. Cotado principalmente nos mercados chineses de Dalian e Singapura, o minério é o termômetro da receita da Vale. Notícias de estímulos na China, planos de infraestrutura ou quedas na produção siderúrgica provocam movimentos quase instantâneos em Vale 3. Traders experientes acompanham a madrugada asiática para antecipar gaps de abertura na B3, buscando capitalizar sobre os ventos que sopram do Oriente. Outro fator crucial é a política de dividendos. A Vale é famosa por seus dividendos robustos, especialmente em ciclos de alta do minério. A política atual prevê a distribuição mínima de 30% do lucro ajustado, mas a companhia frequentemente paga acima disso quando a geração de caixa é forte. Em 2021, por exemplo, a empresa distribuiu mais de 70 bilhões de reais em dividendos e juros sobre o capital próprio, atraindo investidores de perfil mais conservador e fundos de renda. Após as tragédias, a governança e o ESG tornaram-se cruciais. A Vale implementou mudanças profundas, a criação de comitês independentes de risco, a adoção de padrões internacionais de segurança de barragens e auditorias externas contínuas. Para fundos estrangeiros, especialmente os que focam em investimentos sustentáveis, essas medidas são condição para manter posição. Qualquer sinal de retrocesso ou um novo acidente pode gerar um sell-off imediato, como visto em 2019, quando as ações despencaram mais de 25% em poucos pregões. O mercado não perdoa, e a responsabilidade corporativa se tornou um imperativo financeiro. O câmbio também desempenha um papel fundamental. A Vale exporta a maior parte de sua produção e suas receitas são em dólar. Assim, uma alta do dólar frente ao real tende a favorecer a empresa, aumentando sua margem de lucro em reais. Por outro lado, um real muito valorizado pode comprimir os resultados quando o preço do minério não acompanha. É um balé complexo entre macroeconomia e o chão da fábrica. Os planos de expansão e a aposta em metais estratégicos, como níquel no Canadá e cobre no Pará, também chamam a atenção de investidores a longo prazo. Níquel e cobre são críticos para a produção de baterias e a transição energética global. A Vale, que já foi primariamente uma mineradora de ferro,
está se posicionando para ser uma fornecedora de minerais para o futuro verde. Avanços em redução de emissões de carbono e investimentos em energia renovável reforçam a narrativa de que a Vale pode ser uma mineradora do futuro, não apenas uma exportadora de ferro. Ao longo de sua história recente, a Vale reagiu a eventos históricos com uma intensidade dramática. A crise de 2008 derrubou o minério e a ação em mais de 60%, mas a recuperação foi igualmente rápida com os estímulos chineses. A tragédia de Brumadinho, em 2019, causou uma perda de mais 70 bilhões de reais em valor de mercado em poucos dias, bloqueando dividendos e reavaliando globalmente o risco de investimentos em mineração. Mas o superciclo de 2020 e 2021, com a demanda chinesa pós-pandemia e pacotes de estímulo, disparou o minério para cima de US$ 200 por tonelada, levando a Vale a recordes de preço e dividendos históricos. Para um investidor, a Vale é um universo à parte. Observar o book de ofertas da Vale 3 pode ser um indicador antecipado para movimentos do mini índice. O calendário de resultados, balanços trimestrais, relatórios de produção e guidance são datas de volatilidade previsível. E claro, as notícias da China. Qualquer dado de produção industrial ou anúncio de estímulo é um gatilho para gaps e movimentos bruscos. Entender a Vale é entender a B3. A Vale se ergueu, se reinventou e hoje projeta seu olhar para a próxima década. O desafio é claro e complexo. Equilibrar a liderança global em minério de ferro com uma responsabilidade ambiental e social irrefutável. A companhia anuncia metas ambiciosas de neutralidade de carbono, investimentos massivos em energias renováveis e uma dramática redução de dependência de barragens a montante. Um legado do passado que ainda assombra a reputação da mineração. Ao mesmo tempo, a busca por crescimento não cessa. A Vale planeja aumentar a produção em Carajás, explorando novas fronteiras minerais, sempre de olho na demanda crescente por metais críticos, lítio, níquel e cobre, essenciais para baterias, veículos elétricos e a transição energética global. É um paradoxo. Para o mundo se tornar mais verde, ele precisa do que a Vale extrai da terra. A geopolítica ditará as oportunidades e os riscos. O futuro da Vale não está apenas em suas minas, mas nas negociações de Davos, nos gabinetes de Pequim e nas conferências climáticas de Glasgow. Para o mercado, cada relatório de produção, cada guidance de dividendos e cada nova tragédia ou conquista tecnológica continuará a repercutir na bolsa, no câmbio e no humor dos investidores. É um gigante que respira com o pulso do mundo. A história da Vale é, em muitos sentidos, a própria história do Brasil. Uma nação de riquezas abundantes, forjada em desafios de governança e marcada por tragédias que deixaram cicatrizes profundas em gerações. Mas é também a história de uma capacidade impressionante de se reinventar, de aprender com os erros e de olhar para o futuro com uma resiliência quase inquebrável. Ela é o retrato de um país que se ergueu, se industrializou e se posicionou no cenário global, movido pela força de seus recursos naturais e pela audácia de seu povo. Para quem investe, para quem tenta decifrar os enigmas do mercado financeiro, entender essa trajetória não é apenas cultura geral, é estratégica. É compreender que por trás de cada número da tela, de cada oscilação no mini índice, há uma história de suor, de sangue, de inovação e de um impacto que se estende muito além das planilhas. Mais do que um aço, energia ou minério, é o peso da história que move essa empresa. E de uma forma ou de outra, o Brasil inteiro. E se você gostou desse vídeo, já peço que deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.